8 de maio, dia da vitória. O que o dia 8 de maio representa na história do Brasil, na história da Europa e na história mundial? Sobre esse assunto, vem comigo. Bom, pessoal, ontem foi dia 8 de maio, né? O dia onde dia em que é comemorado a rendição da Alemanha, né? O dia da vitória, né? O dia do encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial. Né? Então, esse é um dia que é comemorado em vários lugares do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil também é comemorado, principalmente os militares comemoram, que é o dia que foi assinada, foi declarada a rendição da Alemanha, encerrando um período, vamos dizer assim, ruim, né? Tenebroso na história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Por que que eu gosto de fazer esses vídeos sobre história, né, pessoal? Eu gosto de fazer esses vídeos ressaltando alguns pontos históricos importantes. Porque às vezes a gente cai no esquecimento, né? Às vezes as pessoas, normalmente, com o passar do tempo, com o passar das gerações, as gerações esquecem os feitos do passado, né? Então, se hoje se tem uma Europa livre, uma União Europeia, um euro próspero, uma situação moderna, uma Europa moderna, foi graças ao sangue derramado de milhares e milhões de pessoas lá do passado, né, que cruzaram o oceano para, para livrar a Europa do jugo nazista, né? Incluído entre os milhares de pessoas brasileiros, né? 25 mil soldados brasileiros cruzaram o oceano, saíram do Brasil para lutar em terras europeias contra as potências do eixo. São fatos que às vezes acabam esquecidos na história, não só brasileira, né? O Brasil também comenta pouco sobre esse assunto na história brasileira, como na história europeia. Quando eu morava na Espanha, o espanhol não sabia que o Brasil tinha participado da Segunda Guerra Mundial. E aqui em Portugal também, né? Muitos portugueses não sabiam que o Brasil teve um papel, não vou dizer fundamental, porque a região que o Brasil foi era uma região que já estava já não era de tanta importância, mas teve um papel importante na luta da guerra e que essa ajuda brasileira na Itália fez com que as tropas americanas conseguissem ser realocadas para a invasão da Normandia. Isso foi um fato importante, né, que a entrada do Brasil na guerra fez com que tropas americanas que estavam atuando onde o Brasil passou a atuar fossem deslocadas para a invasão da Normandia, que foi o ponto o início do fim. Né? A invasão da Normandia representou o início da derrocada da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então é um fato bastante importante, é um fato que precisa ser é, cultivado, né, na mente das pessoas, cultivado, que seja passado de geração em geração, né, para que não se esqueçam, que não fique esquecido o que representou a Segunda Guerra Mundial para o Brasil, para a Europa e para a humanidade no modo geral, né? E você vê claramente que as pessoas às vezes se esquecem, né? E precisam ser lembradas. Às vezes as pessoas são lembradas de um modo um pouco arrogante, mas que a verdade e o fato, quando jogado, não tenho a contra-argumentar. Né? É o fato, por exemplo, quando o presidente americano falou que por duas vezes o americano teve que cruzar o oceano para salvar a Europa. Né? E é um fato, né? É um fato. Né? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a entrada do americano na guerra foi fundamental
para, para o encerramento das respectivas guerras, né? E outro fato americano, isso foi com o presidente Macron, né, do Donald Trump, quando ele falou que se não fosse os Estados Unidos, provavelmente a França estaria falando alemão. Né? Não tem o que fazer, né? Então, por isso que quando grandes líderes mundiais, eles precisam estudar história, eles precisam estudar geopolítica, para quando você sentar na mesa de negociação, sentar na mesa com outros líderes mundiais, você sim, sabendo história, sabendo geopolítica, você poder jogar com pressão geopolítica e fatos históricos na mesa, na cartada na mesa. Então, se hoje o europeu goza, né, de uma situação democrática, uma estabilidade econômica, uma estabilidade geopolítica, agradeça a americanos, a australianos, a canadenses, a neozelandeses, a brasileiros que cruzaram os oceanos para vir lutar aqui na Europa e salvar o europeu, né, do jugo nazista. Então, contra fatos históricos não se tem argumentos, não se tem argumentos, né? Então, por isso que você precisa saber história, né? Saber história para quando tem algumas discussões, algumas coisas assim, você jogar fatos históricos que contra fatos não há argumentos. Vou compartilhar aqui com vocês alguns dados, algumas notícias da época, algumas fotos da época da Segunda Guerra Mundial e alguns lugares que eu visitei aqui na Europa, que eu fiz questão de visitar, lugares da Segunda Guerra Mundial, que para prestar a minha homenagem às pessoas, aos antepassados que lutaram, deram sangue, deram seu sangue para livrar a Europa. E hoje a Europa é um continente maravilhoso, né, que você consegue visitar lugares belíssimos com tranquilidade. E é bacana, bacana, né? Curtir, você consegue curtir aqui a Europa, graças a essas pessoas que lá no passado, pularam o oceano e vieram lutar aqui. Então, a primeira foto aqui é a foto de um jornal lá do Brasil, um submarino italiano agindo no litoral do Brasil, né? Todo mundo sabe que, né? Todo mundo não, né? Algumas pessoas não sabem que o Brasil entrou na guerra porque vários navios brasileiros estavam sendo afundados pelas potências do eixo. Tanto a Itália como a Alemanha estavam operando no litoral brasileiro e afundando embarcações brasileiras aqui de suporte, né? Aqui é uma foto das tropas brasileiras já em solo italiano, né? Segundo aniversário Hitler, aqui já estamos, né? As tropas brasileiras lá em solo italiano, é, iniciando a luta lá na Itália. Aqui um jornal da época lá, aqui do Brasil, aviadores brasileiros bombardeando a Alemanha. Então, várias missões brasileiras, de pilotos brasileiros foram executados nos céus da Itália em apoio a missões e operações durante a Segunda Guerra Mundial, né? Aqui uma outra foto. Essas fotos todas estão disponíveis na internet, tá? Em acervos de internet, tá, pessoal? Aqui é uma outra foto das tropas brasileiras sendo cumprimentadas pelos italianos lá no norte da Itália, onde as tropas brasileiras ficaram sediadas, né? Dá para se ver a alegria da população italiana e os brasileiros também, né? O brasileiro, como sempre, né? Sempre mente aberta, sempre foi. Inclusive, isso aí é uma característica que os italianos falam muito, né? Que as tropas brasileiras eram as tropas bastante alegres, né? Enfim, né? E por último, essa foto aqui de alguns pilotos que lutaram na Segunda Guerra Mundial, pilotos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, que formaram o primeiro grupo de aviação de caça e que foram lutar nos céus da Itália. A média já vi um livro, já li um livro sobre os pilotos da Segunda Guerra Mundial, brasileiros na Segunda Guerra Mundial. A média de idade era 21 anos, né? Piloto de 19, de 20 anos, 22 anos. O comandante do esquadrão era um capitão de 27 anos, né? Então eram todos jovens, né? Jovens, né? Na faixa dos 20 a 27 anos,
que vieram, né, vieram para lutar numa guerra, né, nos céus aqui da Europa. É um exemplo para a nossa juventude ou de hoje, que às vezes tem outras prioridades que não a democracia e a liberdade, né? E agora eu vou compartilhar com vocês, pessoal, rapidinho, rapidamente, alguns lugares históricos que vale a pena se conhecer aqui na Europa, para você prestar sua homenagem, conhecer, prestar sua homenagem e para aquelas pessoas que deram a vida para a sua liberdade, né? Então, o primeiro monumento brasileiro na Itália, em Pistoia. Pistoia é uma cidadezinha que fica ali na região da Toscana, fica próxima a Firenze, a Florência, né? Próxima a Pisa. Vale a pena numa viagem a Florença você dar um pulinho em Pistoia e conhecer esse é um monumento brasileiro que você consegue conhecer. Tem ali o nome de todos os soldados que pereceram ali na guerra e tem essa chama que nunca apaga, né? A chama do soldado desconhecido, do soldado brasileiro desconhecido, essa chama que nunca se apaga. É uma cidade Pistoia, é uma cidade boa, cidade bacana que eu conheci e que realmente presta muita homenagem aos brasileiros lá em Pistoia, né? O povo italiano lá dessa região do norte da Itália é bastante grato aos soldados brasileiros. A história lá é bastante contar. Todo ano tem homenagem aos brasileiros lá na, na Itália, né? Outro lugar que eu conheci também foi a Normandia, o Museu do Desembarque. Tive a oportunidade de ver pelas praias de Utah Beach, Omaha Beach, Gold, né? Então essa aí é a cidade de Saint-Méry, que eu tirei a foto em frente a um monumento lá nessa cidade. Essa aí é a praia se eu não me engano, essa é a praia de Utah Beach, né? Passei um momento de reflexão vendo essa praia aí e pensando que há 60 e poucos anos. Essa viagem eu fiz foi em 2000, tem uns 5, 6 anos atrás. Então, uns 60 e poucos anos atrás, soldados, houve uma luta sangrenta numa praia que calma e bonita de se ver, né? Então, estava no meu momento de reflexão aí. Esse é um outro monumento em homenagem aí aos soldados do dia D. Podemos ver a bandeira francesa, a bandeira americana, né? Esse é o Museu do Desembarque. Aliás, tem cada praia lá, né? Que vocês veem, eu não vou aqui falar de história, né, pessoal? Vocês têm que ver aí, consultem aí os livros de história e assuntos aí. Mas cada praia foi designada para um país, né? Então, Omaha Beach, Utah Beach, Juno, Gold, né? Não sei se tem mais outro. Mas acho que era esses aí. Então, tropas americanas, australianas, canadenses e inglesas que fizeram a invasão da Normandia. Cada praia era designada para um país, né? Então, cada praia tem o seu museu do desembarque, fazendo homenagem, referência ao seu respectivo país. Então, aí, não podia deixar de ser, né? Tirar foto em frente a um bombardeio da Segunda Guerra, que estava ali nesse museu, né? Bacana, bacana pra caramba esse lugar aí. Esse é um outro ponto, esse é um lugar, outro lugar bacana que eu gosto. Às vezes muita gente às vezes não ouve falar, né? Mas esse é o Point do Rock. Esse é o primeiro lugar que foi invadido no dia D, no dia da invasão da Normandia. Esse, como vocês podem ver, nessa foto aqui, é um lugar que é alto, tem arrecifes, né? Tem arrecifes e ele tem. Deixa eu botar uma ponteira aqui. Ele tem arrecifes e é alto aqui, né? Então, por um lado é a praia de Omaha Beach, por outro lado é a praia de Utah Beach. Então, eles tinham, e essa aqui é uma força, uma fortaleza alemã, né? Então eles tinham que primeiro detonar essa fortaleza para a chegada das tropas. Como eles estavam altos, eles podiam realmente provocar várias baixas nas tropas que estavam fazendo a invasão da Normandia. Então, o chamado Point do Rock, esses buracos aqui são buracos de bombas mesmo, de bombardeiros que houveram, né, durante o dia D. Então, primeiro eles bombardearam bastante esse local aqui, e depois um grupamento de Rangers
invadiu esse local e conseguiu conquistar esse local aqui. Então, tive a oportunidade de conhecer também os buracos aqui, nas crateras formadas pelos bombardeios são enormes, né? Dá para a gente ver bastante, tem uns bunkers ali que os americanos tinham, né? Que é, pô, muito bacana. Tive a oportunidade de entrar nos bunkers, uma sensação bastante diferente, né? Uma sensação bastante diferente. Essas até num bunker lá que a gente visitou, esses buracos aqui são buracos de tiro mesmo. Tem escrito lá na história que são buracos de tiro. Logicamente foi pintado, foi tratado, mas o buraco é de tiro do combate que teve aí, sangrento que teve aí para a conquista desse lugar. Tá bom, pessoal? Outro lugar bacana que eu acho que vale a pena conhecer é a Romanche-les-Bains. É uma das praias, acho que essa fica na praia de Gold, é uma das praias que teve o desembarque, e lá tem ainda a remanescência das pontes que foram rebocadas da Inglaterra para ajudar no desembarque, né? Então, eram pontes de concreto que foram rebocadas e depois do desembarque e tudo ficou deixado na praia, e a praia é tombado pelo patrimônio para lembrar a população que ali teve uma guerra, enfim, né, para que não caia no esquecimento, né? Então você vê que isso é um porto, né, um porto flutuante que foi rebocado da Inglaterra e que por aí passaram a logística, né, de apoio às tropas que invadiu a Normandia. É um lugar bacana também de se conhecer, de se ver lá no norte da França, né? E que na cidade lá de Arromanches, né? Então isso aí é uma foto da época que vocês podem ver que é a praia aqui e os navios não conseguiam atracar porque não tinha profundidade para chegar aqui. Então tinha que fazer um porto flutuante para que o navio atracasse e toda a logística conseguisse chegar na praia, né? Que faz parte, né, tática de guerra, né? O exército ele invade e tem a cauda logística, né? Que tem que levar comida, tem que levar suprimento, tem que levar armamento, tem que levar munição, né? Então tudo isso tem que ser levado atrás para que a tropa do front seja provida de toda a logística necessária de suporte à guerra, né? Então, é uma visão agora da praia, né, da cidade francesa bonita, né, o pessoal bastante simpático e conversando com a gente, né, com a gente lá, mostrando aqui algumas coisas lá, pessoal bastante simpático, o pessoal do interior da França, né? E por último, não menos importante, é o cemitério americano, que eu tive a oportunidade de visitar também. Esse cemitério ficou famoso no filme O Resgate do Soldado Ryan, né? É um lugar também. Ah, pô, visitar cemitério, Luiz, pô, que coisa meio que tenebrosa. Não, não é tenebroso, é você prestar homenagem às pessoas que pereceram para que hoje pudéssemos usufruir de uma Europa livre, uma Europa moderna, uma Europa que é a Europa que conhecemos hoje, né? Então, e é liberado ao público, né? O acesso ao público. Como vocês podem ver, é a entrada do cemitério americano, né, que você entra, é bem cuidado, bem bonito mesmo, né? E o cemitério fica bem do lado da praia do desembarque, você vê ali a praia onde ocorreu o desembarque, você pode até ir à praia visitar se você quiser, e, e você tem os nomes, né? Cada cruz dessa tem um nome de uma pessoa, de um soldado que faleceu durante o desembarque, né? Então, tem bancos para você sentar, tem muita. Quando eu fui, tinha muitos americanos, né? Muitos americanos, muito pessoal estrangeiro que foram lá venerar a memória do avô, da avó, né, bisavô, né, que foram lá venerar e ver que ele é um ser, né, um ancestral, né, seu avô, bisavô, que morreu naquela guerra e que deixou um legado aí para você respeitar, né? Então, eu
particularmente gosto de guerra, fui lá venerar e respeitar, para bater o meu respeito e a minha continência a essas pessoas que eram pessoas, eram cidadãos que pularam o oceano para livrar a Europa, né? Então, um pouquinho mais da região ali, para vocês verem como é que é a área do cemitério. Vale a pena conhecer, vale a pena, bacana, não é nenhuma visita tenebrosa, não é uma visita bacana para você conhecer, para você ver no nome de algumas pessoas, de alguns soldados que morreram, e você fazer o respeito e venerar isso. Acho que é, e não deixar a história morrer, né, pessoal? Né? Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje, né? Uma homenagem aí ao Dia da Vitória, aos que faleceram numa guerra sangrenta, para que hoje pudéssemos ter uma Europa livre, uma Europa democrática, uma Europa moderna, né? E inclusive brasileiros, né? Que eu gosto bastante de ressaltar, né? Que brasileiros vieram para cá e lutaram para ter uma Europa livre, né? E que a gente não caia no esquecimento esses valores, né? De lutar pela liberdade, pela democracia, né? Que às vezes as coisas caem no esquecimento, às vezes propositadamente, né? E que nós vemos hoje em dia que às vezes alguns valores de sociedade estão se invertendo, né? E para finalizar, eu deixo uma frase que já é bastante comum e, e- e compartilhada na internet, mas que ela é uma frase bastante marcante, que é essa frase aqui: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. E fica aqui o questionamento: será que não estamos em tempos fáceis gerando homens fracos? Se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like. Tem mais alguns vídeos para mostrar para vocês. Tchau, tchau.